Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político, estamos no dia 29 de janeiro de 2017. Gente, olha só, o óbvio todo mundo diz, sempre, né? Então, quando se trata, por exemplo, de um personagem muito conhecido de todos nós, que é o Eike Batista, o cara já foi um dos maiores milionários, né, do Brasil e tudo, e até quando ele é pobre, ele é milionário, né? Porque ele tem coisas para vender, isso e aquilo, e tem amigos poderosos, foge para lugares. Foge, né? Agora ele está sendo perseguido. Porque o que acontece? Existe uma situação que um dia antes dele de dar uma batida policial, convenientemente ele embarca para uma viagem internacional. Pois é. Isso é bem estranho. Muito estranho. E na verdade o que eu estou comentando com vocês é exatamente isso. Não é a questão do Eike Batista ser intimado, coisa assim, porque diga-me com quem andas e direi quem tu és, né? A turma que ele anda não é uma turma muito boa. Né? Os amigos dele nunca foram pessoas assim que as fotos dele carinhosamente ligado ao poder, principalmente o poder que está sendo investigado por corrupção, crimes de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, uma série de outras coisas que estão para ainda estourar, né? A gente está percebendo que o cara não é a flor que se cheire. Até a forma de criar os filhos, porque a gente vê muitas vezes as posturas do Thor, por exemplo, que já fez algumas questões de acidente de automóvel e tudo, né? E se safou porque o pai é riquinho, né? Então, se fosse outra pessoa, não teria se safado da forma como ele se safou, mas ele é o Thor, né? E assim, as pessoas acabam achando que o crime compensa. Por quê? Porque se tu tem dinheiro, tu paga um bom advogado, tu faz viagem internacional, tu fica sabendo que tu vai ser preso antes, aí tu pode fugir para fora do país, coisas nesse sentido. O que se percebe numa situação dessas é que existe gente dentro ou da Polícia Federal ou de algum outro órgão de governo que fica entregando o negócio antes da hora. Essas pessoas acabam mostrando, dizendo assim, olha, nós vamos fazer tal coisa. E aí fica revelando a situação. Então existe gente dentro desses setores que estão fazendo a parte de corrupção. Né? A gente percebe, até quem está de fora percebe isso. É impossível que a polícia não tenha percebido ainda. Então, eu acho que está na hora de dar uma olhadinha internamente, porque existe uma corrupção que está dentro dos poderes públicos, o aparelhamento ideológico está ali enquadrado, e há uma necessidade de uma corregedoria, uma limpeza interna. Porque o que eu estou falando é o seguinte, não basta simplesmente... É uma investigação que é necessária ser feita. Porque existe corrupção interna. Tá? O que acontece? O Eike Batista não teria esse privilégio e algumas notícias que a gente percebe, por exemplo, tal dia vai acontecer coisa com o Lula. Um dia antes acontece um lance com a Marisa. Um dia antes acontece isso com alguém, ou com aquele outro, o acidente. São coisas assim que são coincidências demais e que já vem adiando há algum tempo a prisão do Lula. Sabe? Então alguma coisa está acontecendo e a gente está começando a se dar conta de que é coincidência demais. Até quem não acredita em teoria da conspiração acaba acreditando. Eu já estou começando a querer acreditar em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, e se bobear, eu já acredito até em Leprechaun e Duende, entendeu? Acredito em tudo já. Daqui a pouco eu vou sair com adesivo e eu acredito no Saci Pererê. O carro aqui de casa,
um Corcel 1 ainda, bem antigo, a gente não tem grana para comprar um carro chique, né, nos últimos. Então esse não é nem de 20, de 30, 40 anos atrás, né, 75. Corcel 1 ainda. O que já fizeram de propósito pro meu velho para levar esse carro, vocês não têm ideia. Né? Mas é um carro velho, né? Porque ele não tem grana para comprar um novo. É isso aí, é o que dá, né? Agora, a gente vai se virando da forma que dá. O povo brasileiro vai se virando da forma que dá. Daqui a pouco a gente vai encher o vidro traseiro do carro com um monte de adesivo. Eu acredito em Leprechal, eu acredito nisso, só não acredito na justiça brasileira. Não acredito na justiça brasileira, não tem como acreditar. Porque se a gente vê que tem gente que está ali dentro entregando ouro para os bandidos e eles não são capazes de limpar a própria casa, está na hora de começar a fazer limpeza em casa, né, cara? Está na hora de começar a arrumar a casa. E aí tá, a gente tá percebendo, nós brasileiros, nós povo brasileiro, estamos percebendo que tem caroço nesse angu. É impossível que vocês não estejam percebendo. Onde é que está a inteligência da Polícia Federal no momento que não é capaz de fazer uma investigação interna e ver quem é que está entregando ouro para os bandidos? Porque está na cara que está acontecendo isso. O problema não é o Eike Batista tá solto. Aí tem a Interpol, que é a Polícia Internacional, a CIA, o FBI, podem daqui a pouco encontrar ele lá nos Estados Unidos ou a Interpol em alguma parte do mundo e entregar o cara. Pode fazer uma deportação, mas é mais difícil. Diz ele que vai se entregar, mas aí ele está alegando que quer uma justiça correta, isso aqui. A justiça do Lula, né? Se for do jeito dele, tudo bem, ele se entrega, se apresenta. Mas como é que o cara sabia desse negócio antes? Como é que o PT e o Lula ficam sabendo das coisas antes? Quem é que conta para eles? Porque tem vazamento de informação. Isso é vazamento de informação. Tá? Então essa situação é uma situação de crime. Só para informar, tá? Quem está fazendo isso está cometendo crime. E está dentro do setor, está dentro da área. Então tem infiltrado. Tem infiltrado ali dentro. E a gente tem que saber quem é. Alguma coisa está indo para determinados setores, está vazando. Tem que saber quem é. Tem que fazer uma depuração. Porque se não fizer, nunca nós vamos conseguir prender esses criminosos. Eles nunca vão ser punidos. E aí eles estão contando com isso, inclusive. Estão contando com isso. Só que essa batida policial, quando o dia que acontecer, ela tem que bater primeiro nesses caras. O dia que acontecer a prisão do Lula e Companhia Limitada, os policiais federais que estão encobrindo esse negócio são os que têm que ser batidos também. Eles têm que ser os primeiros a serem batidos. Porque alguma coisa está vazando, alguma coisa está errada nessa história toda. A gente já está percebendo. Está demais a coisa. Está ao ponto que a gente já se deu conta. Entendeu? Então não estou aqui para falar sobre o Eike especificamente. O Eike, cara, diziam que o Eike ia ser candidato a presidente da República. Certamente porque talvez ele quisesse o foro privilegiado para poder não ser preso. Ele soubesse já que ele estava sendo investigado de alguma maneira. As ligações dele com o PT, isso tudo poderia estar acontecendo isso aqui. Mas o cara ficar sabendo na véspera, um dia antes, que vai ter essa batida e pegar e viajar, isso aí tá demais. Tá demais. E essa história de ser candidato a presidente da República, olha, só por esse motivo mesmo, para poder ficar solto. Porque o Eike tinha uma rejeição tamanha, ele tinha rejeição do pessoal da esquerda, tinha rejeição do pessoal da direita. Bobeasse, nem ele votava nele. Tamanha era a rejeição dele. Ele tinha a rejeição assim, ó, como se fosse a Dilma, o Lula e o Bolsonaro, a rejeição dos três somada.
Nem ele ia votar nele. E aí o cara ia querer ser candidato? Não dá, né? Assim, não tem como, não dá pra ser feliz desse jeito. O que a gente se dá conta numa situação dessa, que era uma estratégia, era puramente uma estratégia. Ó, eu quero, é uma estratégia para ficar solto. Não era nem pra eu sou pré-candidato. Ninguém ia votar nele, nem ele mesmo. A rejeição dele fizesse a primeira pesquisa que saísse, mas quem o Eike Batista? Mas tá louco. Não sai nunca candidato. E se sair candidato, perde até para síndico de prédio. Perde até para síndico de prédio. Ninguém acredita nele. Tá? Porque o cara conseguiu queimar a própria imagem de todas as formas possíveis e imagináveis. De todas as formas. Tá? Até pela forma como trata uma mulher, porque pô, a Luma de Oliveira é uma das mulheres mais lindas do Brasil, né? Ele conseguiu tratar ela de uma forma que não se trata, pô, com devido respeito às profissionais do sexo, não se trata nem as prostitutas da forma como ele tratou a esposa. Tá? Eu acho indigna a forma como ele tratou a própria esposa, ao ponto de tratar ela como um cachorrinho, deu uma coleira para ela. Nossa, tem que sair na defesa, né? Então assim, eu pessoalmente eu não gosto do Eike Batista, eu não gosto. Se eu tivesse contato com uma pessoa como essa, eu dava as costas, saía, deixava ele falando sozinho, ó, fala com a minha mão. Tá? Por aí. Só que o cara é muito rico, tem muito dinheiro. E tem algumas pessoas que se aproximam das outras pessoas por conta de dinheiro. Que foi o caso agora do pessoal do PT e Companhia Limitada. Dilma, Lula, né? Eram amiguinhos dele. Batiam nas costinhas dele, davam beijinho. A Dilma encarava ele como se ele já tivesse andado naquela carne. Deus, o livre, cruz, credo. Bom, deixa assim. De qualquer modo, tá? Dá esse aspecto, assim, sabe? De um carinho mútuo, recíproco, paixão platônica, uma coisa nesse sentido. Assim. Não é ciúme, Deus o livre, pelo amor de Deus. Da Dilma ter ciúme, nem do Eike. Não faz, não é minha praia, gente. Então esquece, tá? Mas a gente tem que rir de uma coisa dessa, não pode ser sério. O carinho que eles tinham entre eles era algo tocante até. Sabe? Era como assim, como a gente gosta de ti, como eu gosto de vocês, petistas. Chega a ser engraçado quando a gente vê as fotos. Tudo bem, até aí fica nisso. Só que quando a gente olha de fato para a situação, o que a gente vê? A gente vê uma postura, uma conduta, que é a da corrupção. E essa postura é defendida por governos e administrações petistas. E aí pode ter questão de lavagem de dinheiro, daí o motivo porque a Polícia Federal ia bater lá. Pode ter a questão de corrupção ativa e passiva nas empresas dele. Pode ter uma série de fatores e ele fugiu. Ele agora é foragido internacional. Foragido internacional. Está na lista da Interpol. Não é pouca coisa. Tá? E aí a gente vê alguém passando esse tipo de informação para um cara como esse. E para uma turma como essa. E nada vai ser resolvido. E isso vai continuar acontecendo na Lava Jato e em outras operações da Polícia Federal. Certo. E ninguém vai fazer nada. Os meus vídeos, eles não atacam especificamente a pessoa. Eu não estou atacando a pessoa. Isso aí é a justiça que vai ter que ver se ele é ou não culpado. Tá? Eu posso não gostar dele, é um direito meu.
Agora eu vou dizer uma coisa certa. Quem faz esse tipo de investigação e apresenta essas informações para o inimigo, tem que ser preso. Eu tô solicitando aqui uma investigação da Polícia Federal, da Corregedoria da Polícia Federal, dentro da Polícia Federal. O meu negócio aqui nesse vídeo não é contra o Wake, é contra a Polícia Federal neste aspecto, que deixou alguém vazar esse tipo de informação. Então está na hora de investigar internamente os setores da Polícia Federal. Fazer uma limpa, arrumar a casa, antes de continuar a fazer o serviço. Porque se vocês não fizerem essa arrumação de casa, o que vai acontecer é que tem muito cara aí que vai ficar expondo o que não deve. Mostrando para nós que a justiça nunca vai ser feita. E desacreditando a justiça brasileira. A gente não crê mais na Polícia Federal e na justiça brasileira por conta das corrupções internas. E é preciso fazer limpeza da casa. Se tu não fizer faxina, tu não vai ter arrumação. Façam faxina na Polícia Federal, é o que o povo está pedindo. Justiça. Tá? Punição para quem merece. Porque senão, o Wake sempre vai fugir. E outros Wakes também fugirão. Tá ok? É isso aí. Muito obrigado pela atenção dispensada.